Pode se assentar. Efatá. Olha para quem está perto de você e fala assim: Efatá. Até o final dessa série, nós vamos enfiar o dedão dentro da orelha do nosso irmão, como ato profético. E estou salivando. Pastor Danilo, cadê o pastor Danilo? Pastor Danilo está por aí. Ele que gosta dessa parte. Efatá. Um ato profético do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para um homem que teve a sua vida mudada. Ele não teve só um sentido restabelecido. Ele teve a sua vida mudada. Ele passou a perceber a vida diferente. Se localiza aí, irmão, se arruma, se ajeita, que eu fico daqui de cima só vendo a tua tribulação, com tanta coisa que você carrega. Agora a gente deu para carregar garrafa também, né? Minha esposa, eu estava saindo de casa para ir para o face a face. Ela me trouxe uma garrafa, gente. Era um tambor. Eu não achei lugar ou no carro onde dá para pôr. Eu já estava colocando cinto de segurança na garrafa. E eu fui sozinho. Eu freava, aquela garrafa rolava. Eu lembrava da minha esposa, falava: Deus abençoe ela onde ela estiver, Senhor, para que ela nunca mais faça isso comigo. Era uma garrafa tão grande. E quando eu voltei de lá, com pressa ainda, porque tinha que me preparar para o culto daqui. Aí foi pior. Aí ele rolou, eu falei: Deus, cuida dessa garrafa. E entreguei. E a gente está assim, eu estou vendo vocês aí na tribulação, a gente carrega tudo, né? Então, pronto, calmou? Estamos juntos? Vamos em frente? Efatá foi um ato profético. Jesus põe os seus dedos dentro do ouvido daquele homem. Ouvidos esses que não funcionavam. Mas pelo mover de Deus, através do toque de Cristo, funcionaram a partir dali. E com sua saliva, ele pôs da sua própria saliva na língua daquele homem. E aquele homem, o milagre de abrir o ouvido instantaneamente, isso é um milagre totalmente divino. Mas além disso, ele passa a ter toda a facilidade de falar. Ele não era mudo, ele não falava porque não ouvia. Algumas traduções dizem que ele era gago, e algumas traduções, como a nossa, dizem que ele tinha dificuldade de falar. E era justamente por causa... E ele teria que aprender a falar. Ele simplesmente saiu falando. E eu coloquei que na primeira vez que eu preguei, entre o que ouvimos e o que falamos, está o que pensamos. E esse ato profético trabalha mudando a nossa maneira de pensar. Hoje é um dia que Deus vai usar a palavra para mudar a tua maneira de pensar. Porque eu vou pregar sobre algo que você vai amar. Olha o título: Efatá, veja que oportunidade gigante. Olha lá, o pessoal vai pôr lá: Efatá, veja que oportunidade gigante. Quem é que ama uma oportunidade, dá um glória a Deus. Pois nós temos que aprender melhor a reconhecer o valor de uma oportunidade. Oportunidade é única. Única. Eu estou no ministério há tantos anos. Eu não tive duas oportunidades do ministério, eu tive uma. Eu me agarrei a ela. Não precisei ter duas. E vai que não tivesse. E se não tivesse uma segunda oportunidade? Eu não paguei para ver, não. Eu me agarrei nela. Tive dias difíceis? Lógico, todos têm. No ministério, às vezes mais ainda mais quando eu era só, não tinha com quem compartilhar. Agora, se eu estou triste, eu pego no pé de todo mundo, me alegro. Porque eu tenho um monte de colega para pegar no pé deles, me alegro. Ou seja, passou, mas eu não perdi a minha oportunidade. Porque a oportunidade é única. É única. O negócio é nós passarmos a entender certas circunstâncias da nossa vida como oportunidades. E aí é que entra um pouco de dificuldade. E é aí que Deus vai mudar a tua maneira de pensar. Quem aqui gosta de oportunidade? E oportunidade gigante, melhor ainda não? Então vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. E aqui fala de gigante. Mas fala também de oportunidade. 1 Samuel 17, versículo 32 em diante. É uma história muito conhecida, mas não nos seus detalhes.
E eu aqui quero que você na leitura preste atenção em tudo. Eu vou poder explorar só o tema central que Deus me direcionou para essa noite, nesse efatá. E você vai entender que esse efatá, que esse gesto de abrir-se, é algo que mudou a vida de Davi. Davi era o último dos irmãos da casa de Jessé. Tanto é que um pouco antes, Samuel, por ordem de Deus e insistência de Deus, porque Samuel ficava tentando interceder por Saul, só dando um contexto, tá? Não procura isso não, porque são textos longos, você não vai se perder neles, depois você lê. Mas vai por mim, que eu assisti a novela da Record, estou por dentro. E Deus repreende Samuel e diz: não insista mais, eu rejeitei Saul. Vá, pegue uma vasilha de azeite e vá ungir rei na casa de Jessé. E ele foi e mandou vir um filho. Ele já se empolgou com um, porque era grande. E aí vem aquele texto que nós tanto amamos, né? Deus não olha pela fisionomia e pela estatura, Deus escolhe pelo coração. Deus fala isso para Samuel, fala: eu não sou como vocês, que olham pelo exterior, minha escolha está no interior. E nós hoje vemos como isso é importante, né? Muitas vezes escolhemos coisas para a nossa vida pelo exterior e depois nos custa muito caro, e nós vemos que o que dura, perdura e pode só melhorar e não piorar é o interior, que é o caráter e no altar do Senhor. E ele faz isso. Davi começa a frequentar o palácio para tocar a harpa. Ele chama a harpa, mas não era bem harpa, uma harpa pequena, para acalmar Saul, que ficava atormentado por demônios. Mas Davi era muito novo e ficou. 3 dos seus irmãos mais velhos foram para a guerra contra os filisteus. E do lado dos filisteus tinha um gigante chamado Golias. E Davi foi enviado para lá para levar pão, e ali começava o movimento mineiro. Ele foi levar também queijo. Está no texto: leve pão, mas não deixe de levar queijo, porque um bom mineiro não vai para a batalha sem levar um pedaço de queijo. Tem mineiro aqui? Levanta a mão. Tem pouco. Estão tão desanimados que nem levanta a mão. Mineiro é assim. É animado. Você é mineiro, né? Chegando lá, ele vê aquele circo montado. Ele vê de um lado um homem só. Era gigante, verdade. Mas era um homem só. E ele de manhã e à tarde descia no vale de Elá. E ali ele gritava para que todo o exército de Israel ouvisse: não tem homem daí? Onde estão os homens do povo de Deus, do Deus de vocês? Desça aqui e me enfrente. O vencedor se torna senhor sobre o povo do perdedor. No contexto, diz um termo ali que me deixa até assim, impactado, porque diz que o exército ficava aterrorizado de ver Golias. Aterrorizado. Essa mesma visão Davi teve. E Davi chegou lá para entregar pão e queijo. Mas de repente, ele olha aquele cenário e diz: não pode ser assim. Pergunta para um e para outro: o que ganhará quem derrubar o gigante? Todo mundo olhava para o gigante e se aterrorizava. Davi olhava para o gigante e via uma. Ele perguntou: o que ganhará quem derrubar, quem derrotar? E falaram: vai se casar com a filha do rei, e vai ganhar títulos, e vai ganhar bens, e melhor, vai ser isento. Ele e sua família vão ser isentos de impostos. Nós trabalhamos quase meio ano só para imposto. Já pensou você trabalhar um ano inteiro para ganhar? Já seria uma benção. Não sei a filha como é que era. Deu problema depois para ele. Mas não sei como é que era a benção ali. Não foi muito bom, não. Aí chega no ponto que nós queremos. Ele se levanta e diz: eu vou. Ninguém vai para uma batalha se não ver nela uma oportunidade.
Isso Deus vai mudar no teu coração agora, Efatá. Que o Espírito de Deus comece a mudar corações que chegaram aqui aterrorizados por situações. Situações de pessoas que chegaram aqui aterrorizadas e preocupadas com situações, Efatá. Isso vai mudar, você vai ver uma oportunidade. Você não veio em vão nessa igreja nessa noite, eu não estou aqui em vão, e principalmente o Espírito de Deus não está aqui em vão. Davi disse a Saul, lembre, Saul era o rei: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, cortarei sua cabeça. Então darei aos cadáveres os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Enquanto o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. 48. Ao filisteu se aproximar para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Até aí a leitura. Efatá, veja que oportunidade gigante. Davi estava diante da maior oportunidade da sua vida. Comparado a ele, nós temos apenas José do Egito, para ter uma mudança tão drástica de um dia para o outro. Ambos enfrentando uma grande luta, um grande problema, uma grande batalha interna. Davi
enfrentando um descaso dos seus irmãos. Tem toda uma discussão no meio da conversa, antes dele proferir isso aqui. Enfrentando algo que aterrorizava os outros. Mas olhando em tudo isso, a maior oportunidade da sua vida, que vem e se concretiza sendo mesmo a maior oportunidade. Ele ganharia, como disse, isenção de impostos, a filha do rei, riquezas, mas havia um gigante para ser vencido. Irmãos, Deus tem um plano através da nossa vida, e o plano dele é maior do que a nossa vida. Você consegue entender isso? Digam sim, pelo menos. Digam, eu me rendo a isso. Sua vida não é a maior coisa do mundo. A maior coisa do mundo é o plano de salvação para toda a humanidade que Cristo veio realizar. E Deus, por causa disso, tem um plano com a tua vida e através da sua vida. Lembra? Domingo eu falo de Efatá aqui dentro. E domingo você passou de ser multidão para se tornar discípulo. E agora eu quero que você enfrente o Efatá através de você para os outros. Todos foram beneficiados pela coragem, fé e visão desse jovem Davi. Mas ninguém foi tão beneficiado quanto ele. Ser uma bênção para os outros sempre te beneficia. Sempre. Segundo estudos, Golias era o último dos refaíns. Ele tinha 2,90 metros de altura. E você pode dizer, isso aí tudo é um conto. Não é. A arqueologia recente descobre dos filhos de Anak ossadas de até 3,20 metros. Esses filhos de Anak foram vistos pelos espias quando foram ver Canaã. Lembram-se disso? Ele foi lá, existem até gigantes, que são os filhos de Anak. Você lembrou do texto? Ele era o último. E eu, em outras mensagens, já explorei isso, dizendo que a derrota desse gigante representou o extermínio dos gigantes. Mas não vou falar sobre isso hoje. Hoje estou falando sobre Efatá. Efatá é não ver como um problema. Um gigante que aterroriza e que preocupa todo mundo, você olha e fala, isso não é um problema, mas é um gigante. É, não minimize. Mas é um gigante que aterroriza. Você fala, mas eu o vejo como a maior oportunidade da minha vida. Para isso, eu quero que você comece tendo uma fé diferenciada. Tenha uma fé diferenciada. Hoje eu gravei um vídeo, coloquei no grupo de pastores da cidade, pois eu vou pregar dia 14, no encontro de pastores que temos recebido aqui na nossa igreja. Voltou para cá. Nós temos recebido aqui, honrados pastores da cidade, ou pelo menos daqueles que querem. E eu gravei um vídeo falando para eles sobre algo que Deus me mostrou, que nós já estamos vivendo, e que eu quero que todos eles vivam. Eu quero que todos eles vivam esse mesmo tempo de grande salvação, de grande crescimento, de grande expansão. E eu sei que eu vou enfrentar uma grande batalha, porque eu vou falar que o gigante cai, e eles vão me falar, mas ele é gigante. E eu vou falar que o gigante vai cair, e eles vão falar, mas ele é gigante. É muito difícil você ter e viver uma fé diferenciada, porque o fácil é ser igual. Mas nós não somos mais iguais. Nós não vamos mais para o inferno, nós vamos para o céu. Nós não somos mais só desse mundo. Ainda somos, mas nós já temos a cidadania celestial. Já temos passe livre para o céu. Nós não somos mais dos que temem a morte, porque para nós a morte é passar da morte para a vida. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Nós já somos diferentes. Nós somos o povo que dá dinheiro à igreja. Nós somos o povo que lê Bíblia. Nós somos o povo que luta contra o pecado em nossas vidas mesmo. Não estamos falando dos outros, não. Nós já somos diferentes. Mas muitas vezes nossos ouvidos, enfia o dedão, não é fundo, inteiro.
Muitas vezes nossos ouvidos são cheios de terror dos outros que estão com medo do gigante. E nós, se não tivermos mais comunhão com o Todo-Poderoso, do que com os falantes da língua dos perdedores, nós vamos começar a mudar nosso idioma e começaremos a falar de derrota. E começaremos a gritar. O que faremos? Olhando para a maior oportunidade da nossa vida. Desesperados, por quê? Porque ela é difícil mesmo. Eu nem vou falar difícil. Eu vou falar, ela é, na maioria das vezes, impossível. Davi, diferentemente de todos, estava disposto e pronto a ir para a batalha. Por isso, como eu não vou ler aqui, eu dei aquela voltinha no versículo e falei, olha a postura dele. Ele saiu correndo em direção ao gigante. Ele saiu para batalhar mesmo. Ele não imaginava como, ele não pensava se acertar em cheio na testa. Ele falou, eu vou mudar a história. Como? Não sei, mas se eu não for, eu nunca saberei. E ninguém saberá. E todos perderão. O Efatá é um ato profético que muda o ambiente ao teu derredor. Mas, infelizmente, você às vezes fica esperando apoio para isso. Não vai surgir. Seus irmãos de sangue olharam para ele e o criticaram, dizendo, você veio nos atormentar aqui. Porque ele chegou perguntando por que ninguém enfrentava. Por que ninguém se lançava contra o gigante. Estava na cara, era lógico. Mas eu não estou pedindo para ser guiado nem pela lógica e nem pelo que é, porque é evidente. Eu estou pedindo para você ter uma fé diferenciada. Nós estamos no Brasil cheio de notícias. Quanta notícia eu absorvo? Muito pouca. E quando eu fico tempo sem ver notícia, quando eu vejo, parece que é a mesma que eu vi. Supremo continua fazendo as mesmas coisas, a esquerda continua dizendo tais coisas, a direita continua dizendo que vai mudar tudo, e tudo continua do mesmo jeito. Eu não vou gastar minha fé, meu tempo, olhando para isso. Eu olho para a palavra de Deus, e olho o gigante e digo, isso para mim é oportunidade. Para mim isso é oportunidade. Como? Não sei. Mas se eu não me lançar, eu nunca saberei. Tem que se olhar para Deus e para o que Deus pode. Eu não vou baseado em quem eu sou. Davi foi inteligente. Ele tem uma fé diferenciada, mas quando ele vai tirando a responsabilidade de cima dele. Ele vai falando assim, você não está brigando contra mim não. Essa batalha não é minha. Essa batalha é do Senhor. Essa batalha é do Senhor, a quem você está afrontando. Ele coloca... Golias vinha com seu escudeiro. Davi vinha com o Senhor dos Exércitos na frente dele. Eu escolho ser como Davi. Eu escolho nessa fé. Davi fez o que todos deveriam ter feito, porque todos eram do povo de Deus. Todos eram do exército de Deus. Inclusive Davi não era. Ele era entregador de pão e de queijo. Irmão Ismael, você tem que encarar esses gigantes que vai por aí quando você vai levar queijo. Temos que ter uma fé diferenciada. Todo mundo diz, não vai dar. Você tem que dizer em nome do Senhor, dos exércitos, o meu Jesus Cristo, eu não sei como, nem de que jeito, nem me pergunte, mas eu aposto a minha vida nisso. Davi apostou a vida dele e disse, é a maior oportunidade da minha vida. Para de se juntar aos outros e lamentar pelo gigante. Está na hora de se olhar no olho do gigante e falar assim, você se levantou para eu te derrotar. Olha o meu tamanho. Você fala, olha o tamanho. Olha o tamanho.
Golias olhava para ele e falava, olha o meu tamanho. E Davi olhava para ele e falava, e olha você, o tamanho daquele que está diante de mim. Tenha uma fé diferenciada. Tenha uma fé diferenciada. Efatá é a tua experiência com Deus. Segundo ensino que eu quero que você guarde aqui. Primeiro, tenha uma fé diferenciada. Muda o teu discurso, hein? Se você é dos que se junta com a turma do cafezinho para reclamar, pare de tomar café que está caro demais. E vá orar enquanto isso. Se você conversa muito com pessoas que vivem aterrorizando, pare de falar com elas. Avise. Se você não parar com isso, eu paro de falar com você. Porque eu também tenho medo. Eu também tenho olhos da carne. Eu também ainda estou na carne. Não venha abalar a minha fé. Gaste esse tempo com Deus. Uma fé diferenciada. Segundo, já colocaram ali ou não? Vamos lá? Efatá é a tua experiência com Deus. Pastor, não dá para usar a sua? Não dá, não funciona. Não funciona. A tua oportunidade tem que ser enfrentada com a tua experiência. E aqui eu coloco uma frase pesada. Assuma a responsabilidade pela tua vida. Devo repetir? Sim ou não? É pesado, não é? Mas tem muito fundamento. Não, eu sei que você não faz isso, mas tem outros que fazem. Vive reclamando e culpando os outros pelo que vive. Vive dizendo que a culpa de não dar certo é daquele. Vive dizendo que é assim por causa dos pais. Vive dizendo que é assim porque não teve oportunidade. Vive dizendo que não rende por causa disso e daquilo. Até quando vamos viver o presente pautado pelo passado? Vamos mudar esse futuro? Quem está afim? Quem está afim? Quem está afim aí? Quem está querendo? Quem está querendo? A única forma de mudar é mudar o teu presente. E o teu presente, assumir. Assuma essa bronca. Assuma esse negócio. Fala, é minha vida. É a minha família. É a minha igreja. Eu vou cuidar. Eu vou resolver. Quantas bênçãos você não perde por não assumir a responsabilidade? Ó, todo culto faz parte do culto. A gente faz oferta. Verdade ou não? Isso é um peso ou é uma oportunidade? Para muitos é um peso. Para quem vê pela fé, ele fala, é uma oportunidade. É uma oportunidade. O que eu tenho não resolve o que eu quero resolver. Então eu vou multiplicar isso. E não tem terreno melhor para semear a semente, para multiplicar, do que o terreno do reino de Deus, da obra de Deus, das coisas de Deus. Isso eu tenho exemplos mil, e talvez uma das mensagens de Efatá seja abrir sua mente para isso. Comece a olhar a oportunidade. Comece a viver a oportunidade. Quantas oportunidades perdemos, e perdemos não só pela falta de encararmos, mas também de nos preparar para aquilo. Tudo bem que o preparo foi desproporcional, mas era o que dava. Davi foi no preparo de Saul primeiro, e não deu certo. Olha o texto no telão. Por enquanto esse telão meio opaco. Mas Deus está preparando coisa melhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ué, é oportunidade, né? É oportunidade ou não? Então, não vou deixar você ler. Lei 38, 39, vai. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Agora você lê daí para frente. Por quê?
que ele falou? Ele tinha um costume, o costume dele não era essa aqui. Ele vai resolver e vai mudar a história com a experiência que ele tinha. Se você não começar a alterar os teus costumes para serem costumes úteis para a tua fé, você na hora do desespero vai colocar a armadura de outro que viu um corajoso, que o rei não foi corajoso a esse ponto, falou, pelo menos vá com a minha armadura, porque Deus fala, também com a minha armadura você vence fácil. Tentou pegar uma beirada da vitória. Ele falou, não, eu não sou acostumado com isso. Não caia no jogo do inimigo, não caia nas armas do inimigo, não queira resolver as coisas que Deus quer resolver milagrosamente com um jeitinho de ser humano atravessado. Enfrente pela fé, mas a fé exige respeito a princípios, e os princípios serão o caminho mais seguro para você andar até a vitória. Mas isso não é fácil. Falando aqui no ambiente climatizado, bonito, todo mundo, eu ia falar cheiroso, mas nem todo mundo está cheiroso, porque hoje não é domingo, né? Alguns já iram cedo, já venceu tudo, essa altura do campeonato, né? A validade já acabou pelas 3, 4 horas da tarde, e agora você já está na prorrogação. Mas está aí. Agora ali, de frente para o grande problema, de frente para a batalha, ele apela para a sua experiência. Experiência é uma coisa muito séria. Versículo 40. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda. Era o que ele usava para espantar lobo, urso, leão, o que ele falou ali atrás. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. O preparo para o milagre não é milagre, é atitude. O preparo para o milagre não é milagre, mas é uma introdução para o milagre. Catar pedrinha é milagre? Fala para mim, é milagre? Mas é o que você pode. Se você crê que você está vendo naquilo uma oportunidade, comece a tratar como uma oportunidade. Ah, pastor, mas essa pedrinha não resolve de nada. Tenha uma fé diferenciada. Se é o que você pode, é isso que eu estou dizendo aqui. Faça o que você pode. Ele falou, vocês estão querendo que eu vá lutar de um jeito que eu não posso. Eu vou lutar do jeito que eu posso, porque sinceramente, não é nem com espada, nem com armadura, nem com pedra. Eu não venço esse gigante de jeito nenhum. Eu vou, é só com pedra mesmo, para ele ficar pelo menos preocupado. Ou esse moço é doido, ou ele está escondendo alguma coisa. Alternativa 2. Ele estava escondendo alguma coisa, mas que veio à tona nos olhos de todos. Só o Senhor é o verdadeiro Deus. A batalha é dele. Vá na tua experiência. Agora é a hora. Não é na batalha que nós vivemos a experiência. Não é na batalha que nós oramos. Não adianta você tendo um infarto, você falar, não, deixa eu ir caminhando para o hospital, porque o cardio tem que melhorar. Já foi. Está me entendendo? Não é na hora da marmelada na hora da morte. Eu não sei porque falavam isso. E pelo jeito eu vou chegar na minha hora da morte sem saber. Mas marmelada na hora da morte faz mal. Não sei porque que falavam isso. Aqui falavam não? Acho que só na minha região. Nem lá em Minas falava da marmelada. Para mim falava. Quer dizer, não adianta se fazer isso agora. Nós vivemos aqui no ambiente climatizado, tudo bonitinho. Aqui é a hora do preparo. Aqui é a hora de você ter experiências. Viemos da casa do oleiro domingo, a maioria veio domingo. Eu vim no sábado à noite para poder pregar no domingo. Mas no domingo o pessoal todo chegou aqui naquela festa tremenda. E eles estavam com os olhos radiantes do quê? De experiência. E quem foi nesse último face a face? Levanta a mão, levanta a mão.
bora baixar. Quem de vocês que foi nesse faz pensou assim, quando era umas 4, 5 horas da tarde, falou assim, bem que a gente podia ficar para sempre aqui. Pois é. Por quê? Porque é um ambiente maravilhoso. Lá não tem gigante, lá não tem esses desafios, lá é lugar de preparo. É calmo como um riacho. Aproveita. Pega a pedrinha. É a tua experiência. Ela é quem vai fazer você tomar a postura adequada na hora em que todo mundo cai no modo desespero. Você fala, eu não me desespero, eu farei menção do nome do Senhor. E isso me leva ao efatá, que é o ato profético. E assim eu vou terminar, que está acabando também minha voz, minha energia e tua paciência comigo. Está acabando tudo. Mas está aprendendo ou não? Vai sair daqui animado para enfrentar gigante ou vai sair fugindo? Se você veio para cá fugindo, você veio para o lugar certo. Você veio se refugiar onde você tem experiência. Samuel 17, 49, olha o que está escrito, enfiou a mão na bolsa. Você está visualizando isso aqui ou não? Tá, né? Pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Enfiar a mão na bolsa para pegar o quê? O que significava aquela pedra? O que significava aquilo? Eu sei lá o que você está respondendo, mas vai lá, a ideia é essa mesmo. Ele enfiou a mão na bolsa e pegou o que ele preparou. O que Golias fez? Riu. Foi a última risada dele, mas riu. Ele enfiou a mão na bolsa e pegou o quê? O que ele preparou. A minha pergunta é, o que você tem preparado para viver o ato profético? O que você tem preparado para ter uma pedra como algo atômico, como algo potente, como algo certeiro, que não tinha garantia nenhuma, mas ele enfiou a mão na bolsa, pegou aquela pedra, rodou a funda e lançou a pedra. E todo mundo olhou e eu imagino o exército nessa colina, o Vale de Elá aqui e na outra colina. Já estive lá algumas vezes, é lindo, o lugar é lindo. Eu não conseguiria fazer aquilo que Davi fez, mas ele conseguiu. E aí estava lá no meio, galera aqui e lá, e todo mundo olhando, e todos achando, que loucura é isso. Mas na hora que ele lança a pedra, tudo entra em slow motion, tudo entra em câmera lenta. E ele e lança. E vai aquela pedra. Aí vem aquela filmadora que vai em cima da pedra e vai mostrando a pontinha da pedra. E a pedra vai. E a turma fala, vai acertar, não vai. Vai, não vai. Vai, não vai. E Davi em paz, olhando. Se não acertar, estou morto. Grande oportunidade é isso. Ou tudo, ou nada. Ele olhou e falou, se não acertar, não dá tempo nem de eu rodar a segunda. Ou acerta na primeira, ou eu morro com essas 4 que sobrou na bolsa aqui. Porque não dá tempo de recarregar a arma aqui. E de repente a pedra fica encravada. Não é fácil encravar uma pedrada aqui. Marco Aurélio, que vivia dando pedrada em Monte de Abelha, sabe que não é fácil. Não é a hora disso, mas eu lembro. Que espera de uma pessoa assim. Ficou acertando pedrada nas abelhas. De repente as abelhas fizeram o quê? Foram em cima dele e o atacaram. Nunca mais jogou pedra em abelha. Enfiou a mão na bolsa e pegou o quê? O que tinha preparado. Sabe o que é difícil? Quando você frequenta a igreja, quando você vai em face a face, quando você vai na jornada, mas você não busca experiência. É possível isso? Totalmente possível.
É possível você estar nessa igreja e não ter nenhum pertencimento à casa do oleiro. Não, tanto é que a pessoa vai embora sem nem dizer tchau, porque aqui não significa nada para ela. Ela não está tirando experiência de tudo isso. Ela está aqui em busca de que alguém jogue a pedra, que alguém derrote seu gigante, que alguém viva essa situação. Lembra a frase pesada que eu usei 2 vezes? Assuma a responsabilidade da tua vida, que foi isso que Deus te deu, e é isso que Deus vai exigir de você. Como você está cuidando daquilo que Deus te deu, que é a tua vida. A tua experiência é aquilo que você consegue apelar nos momentos difíceis. É aquilo que fará a diferença num ser um gigante que dá terror ou ser uma oportunidade gigantesca. A fé começou na hora da batalha? A fé começou a hora que ele jogou a pedra? Não. Tudo isso foi construído nos cultos da resposta. Tudo isso foi construído nos dias da sua devocional. Tudo isso foi construído no seu momento de oração. Ele chegou ali, ele se indignou no momento que ele chegou, porque ele tinha vida com Deus. Ele falou, não dá para ficar desse jeito que está. O gigante caiu por uma pedra, porque Davi tinha essa pedra. E ele tinha essa pedra porque ele se preparou para isso. O ato profético foi baseado numa fé construída. Fé se constrói. Ou usando o lema da do Escola do Sobrenatural, fé se aprende. Fé se constrói. Ele saiu catando pedra e todo mundo buzinando no ouvido dele. Foi baseado nesse ato profético. O ato profético foi baseado nessa construção, melhor dizendo. O ato profético só funcionou por causa dessa construção. Ele andando, todo mundo desesperado, ele andando no riacho. Todo mundo falando, olha lá, está pensando em desistir. Olha lá, está pensando em fugir. E ele catando pedra. Um olhava para o outro e falou, é sério? É sério que ele vem da pedrada no gigante? É igual jogar pedra em abelha, vai piorar a situação. É sério isso? E ele, meu ouvido está cheio da palavra de Deus, meu ouvido está cheio de Jesus Cristo, e a minha boca só vai falar daquilo que está cheio, meu ouvido e meu coração. Está todo mundo falando que o gigante é enorme, não precisam falar, eu estou enxergando. Eu quero ouvir da parte de Deus, que a pedrinha é e será suficiente na mão do Todo-Poderoso. Fique em pé comigo. O que você está fazendo por aí?